Só quando estiver apresentando. Vambora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Esse é o nosso último encontro do nosso semestre, né? Reunimos aqui pessoas maravilhosas e pessoas super inteligentes, certo? Falando sobre tecnologia. E hoje nós estamos aqui com os acadêmicos, né? Que escolheram aí a profissão de sistemas, bem como a análise de sistemas também. Sejam todos muito bem-vindos. E aí eu vou falar aqui com o Janderson, é isso, Janderson? Isso. Oi, Tá boa bom, é com noite. você. Boa noite. Boa noite, gente. A gente vai falar sobre o back-end, sim, o profissional de back-end. O que ele precisa tratar, o que ele precisa aprender e as ferramentas que ele tem para utilizar. Então, conseguindo me entender aí fluidamente, se tá áudio, se o áudio está baixo, se está alto, Tá tranquilo? show aqui. Aqui tá Tá show. Tá. bom. Eu Tá sou o bom, tá Janderson bom. Souza, mas na nossa equipe tá o Ibel, o João Batista, o Kleber Borges, Luciano Gomes, Vitor Clécio, Wallace da Silva, Osés Pereira. Então, a gente vai falar sobre, como eu falei, o profissional de back-end. Back-end em si, ele trata da parte que a gente não vê, né, do software, que é a parte ali que fica entre o banco de dados e a parte de montar servidores, essas coisas do tipo. Então, aqui o nosso mapa conceitual se trata de, no primeiro eixo está a responsabilidade junto com as ferramentas, e quando desce para o segundo ali em empresas, ela se ramifica para as perspectivas futuras e as habilidades que o profissional de back-end precisa exercer. Que nem eu falei, o profissional de back-end, ele trata com uma variedade de tarefas e responsabilidades relacionadas ao seu desenvolvimento e manutenção da parte não visível de um software. Aqui estão algumas das principais, né? Principais áreas que ele atua, que é o desenvolvimento da lógica e funcionalidades e gerenciamento de banco de dados. Essa, para mim, pelo que eu li, estudei, é uma das principais áreas do que o profissional de back-end vai atuar. Tem outra, né? Programação de servidores, a integração de sistemas e API, teste de problemas e a questão da segurança, que é o principal para não haver vazamento de dados, né? Daí, pô, o profissional de back-end, ele precisa estar todo tempo atualizado, testar os seus sistemas e, pô, saber gerenciar o banco de dados ali, que é o principal, para mim, é o principal área que o profissional de back-end vai trabalhar. Beleza? Daí, próximo aí vai ficar passar a fala para o próximo. Próximo sou eu, o Wallace da Silva. Eu vou falar sobre as perspectivas futuras para o profissional back-end. O profissional back-end, agora, principalmente na atualidade, ele tem a oportunidade muito grande de trabalhar em home office, que seria, por exemplo, trabalhar de casa, ter um escritório próprio, 100% livre, assim dizendo. É um tipo de liberdade única que o profissional pode obter. A partir disso, ele pode trabalhar com pessoas de qualquer parte do mundo. É uma colaboração instantânea. Ao momento que isso acontece, todos podem conversar entre si e o desenvolvimento dele traz consigo um cargo muito grande. Tem uma responsabilidade grande de trabalhar com back-end, independente se ele trabalha em um escritório físico ou se ele trabalha com pessoas no mundo inteiro. A partir disso, pode trazer também a perspectiva de trabalhar com as IA, né, que são as inteligências artificiais, que atualmente estão tomando conta do mercado em si. Por exemplo, a automatização é uma coisa muito importante para o profissional de back-end. E ele precisa disso para o funcionamento do trabalho dele. E concluindo em resumo, a possibilidade de trabalhar fora, obviamente, a liberdade financeira dele é uma coisa que é o sonho de todo mundo. Passo o próximo agora.
Bom, boa noite. Me chamo João Batista, sou de análise e desenvolvimento de sistema e vou falar um pouco sobre as principais habilidades de um desenvolvedor back-end. Bom, por mais que eu fale que ele seja um desenvolvedor back-end, ele tem que saber o mínimo de front-end. O porquê? Porque ele vai saber ali o que pode e o que não pode ser feito. Ou seja, quais são as limitações do código dele, se ele pode fazer aquele algoritmo, se ele quais são as limitações daquele programa que ele está desenvolvendo. Então, para isso, para ele não deixar o desenvolvedor front-end vendido, ele precisa saber o mínimo para ver o que pode ser feito, né? Quais são as limitações. Um exemplo bem claro de um desenvolvedor do que a capacidade de um desenvolvedor back-end eu vou dar um exemplo bem claro das marionetes. Você está vendo o show ali, das marionetes e você sabe que tem alguém controlando essas marionetes por trás dos panos. É isso que é a profissão do back-end, do dev back-end. Ele está ali por trás dos panos, é um profissional muito requisitado no mercado hoje em dia. E uma das habilidades dele também é desenvolver lógica. O que seria desenvolver a lógica? Se surge algum problema em algum algoritmo ou em algum programa já feito, ele tem que saber aonde que é a fonte do problema. O que está acontecendo ali, o que vai ser feito, o que ele vai ter que fazer para resolver aquilo ali o mais rápido possível. Eu vou dar um exemplo de um banco. Vamos dar um exemplo. De uma pessoa invadir um banco, vamos dar um exemplo. O desenvolvedor ele tem que saber o mais rápido possível o que precisa ser feito para o banco não levar o mínimo de prejuízo possível, né? Porque prejuízo ele já vai levar só por alguém ter invadido o, o site ou programa deles. E também outra habilidade, ele tem que saber muito de banco de dados, como meu amigo Janderson falou. Ele tem que saber muito de banco de dados. O porquê? Porque ali ele vai saber aonde que vai ser armazenado os dados dos usuários, o que os usuários vão inserir no sistema e aonde vai ser armazenado esses dados para futuramente ser usado ou ficar salvo. Então, essa foi a minha parte. Passo para o próximo. Boa noite, meu nome é Vitor Klese e eu vou falar um pouco sobre a linguagem de programação. Bom, como o João tinha dito, é importante ter um aprendizado sobre linguagem de programação, pois ela é muito importante no back-end. Eu vou citar algumas principais linguagens que é utilizada, como o Python, Java, o PHP, o Ruby, o C, o JavaScript e entre outros. A linguagem C é bem utilizada em desenvolvimento de sistemas operacionais. O Python é uma linguagem mais simplificada para o aprendizado e é bem utilizada em análise de dados e desenvolvimento de web. PHP tem uma boa conexão com o banco de dados e possibilita uma integração com CSS e HTML. E, por fim, o JavaScript ela tem uma interação muito importante entre os elementos de uma página web. Ela consegue atuar não só com o lado do cliente, mas também com o lado do servidor. Eu irei passar agora a minha fala. Bom, vou falar um pouquinho aqui. Existe o desenvolvimento full stack. O desenvolvimento full stack é formado pelo front-end, que é o client-side, e pelo back-end, que é o server-side. O back-end ele possui as linguagens de programação com os bancos de dados, tipo MySQL, SQL, Python, Java, JavaScript, Ruby, e também faz conexão com o front-end através dos APIs. O front-end também tem a única linguagem de programação que o front-end possui é o JavaScript, que também é usado também no back-end. Tá aí minha fala, professora.
Até aí que eu consegui falar. Vai. Boa noite. Uhum. Meu nome é Oséias Pereira. Cláudio. Vou falar um pouco sobre banco de dados. O banco de dados ele é uma coleção, né, organizada de informações ou dados estruturados. E esse banco de dados é geralmente controlado por um DBMS, que seria um sistema de gerenciamento de banco de dados, né? E esse sistema de DBMS tem a proposta de permitir a definição, criação, atualização e administração desse banco de dados. Tem alguns exemplos de DBMS que vêm da Oracle Database, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQL, Firebird, e tem ferramentas, né, que são utilizadas para fazer essa modelagem, que seria, alguns exemplos seriam o Weaving Data Model e o DB Schema e outros. E esses dados também eles podem ser estruturados e não estruturados. E também semi-estruturados, né? Que são armazenados em uma nuvem privada, pública ou híbrida. E vou passar agora minha fala. Agora eu, Wallace da Silva, volto a falar. Vou falar sobre a habilidade de dominar as APIs, que são, traduzindo em português, as interfaces, programas e aplicações. E, resumidamente, são códigos, programas que são desenvolvidos pelos profissionais de programação, tanto o back-end quanto a maioria dos outros profissionais, analistas e tudo mais. Resumindo, é uma habilidade que define o usuário, desculpa, corrigindo, que tem como objetivo a funcionalidade do consumo do banco de dados, né? Que vem diretamente do banco de dados e certas APIs também permitem a integração entre diferentes sistemas, como a reutilização de funcionalidades existentes e a criação de ecossistemas de desenvolvimento. Então, essa habilidade pro repertório do profissional é essencial a utilização dela. Eu finalizo a minha parte. Sou Kleber Borges Novaes, sou da Sistema da Informação, vou falar sobre segurança. A segurança é uma preocupação constante quando se trata de desenvolvimento back-end. Os desenvolvedores back-end devem ter conhecimento sólido sobre práticas de segurança. Na hora de colocar o desenvolvimento de um projeto digital em prática, ele precisa ter algumas preocupações, como a usabilidade e a segurança. Essas são práticas aplicadas na hora do desenvolvimento, mais especificamente no back-end, que envolve tudo que fica por trás das ações do site, como o servidor e o banco de dados. O trabalho de desenvolver o back-end é extenso, mas extremamente necessário, uma vez que guarda as informações sensíveis dos usuários e das empresas. Se o back-end não for feito de forma correta, pode acontecer vazamento de dados, roubos, invasões no sistema. Muitas empresas levam meses ou até anos para se recuperar de um vazamento ou invasão, principalmente no quesito confiabilidade, né? Por que é necessário focar no back-end para a segurança? Teve uma pesquisa no Brasil que cerca de 54% dos empresários afirmaram que os riscos de ataques online aumentou muito em 2020. Depois de um ataque, o site precisa ser desativado por um tempo para correções, o que configura uma perda nos negócios. Isso sem falar na confiança dos usuários, né, na sua empresa, que é extremamente abalada. Ao invés de buscar redução nos danos pós-ataque, uma estratégia mais inteligente é focar na segurança do sistema desde o início. É aí que entra o desenvolvimento back-end. Na prática, isso se traduz tanto em código quanto em infraestrutura.
É um cuidado que temos desde o princípio do projeto para evitar qualquer tipo de dano no futuro. Por isso é essencial ter um olhar atento à programação, já que uma brecha no código pode deixar todo o site vulnerável a ataques. É um trabalho que não será visto pelo usuário final, mas com certeza será de suma importância para o sucesso de uma segurança do projeto. Passo a minha fala, passo a minha parte. Então, professora, aqui, que nem eu citei, uma das as ferramentas que os usuários, né, os programadores do back-end precisam aprender, né, ou dominar. No caso, as ferramentas são as linguagens de programação, os frameworks, banco de dados, servidores web, né, as APIs e são as principais. Aqui não fala, mas em questão de segurança, quando se trata de segurança, a proteção contra ataques de negação de serviço, né? Que é a implementação de mecanismo de limitação de taxa para evitar solicitações excessivas de um mesmo IP ou usuário. No caso, um bloqueio simples, né? Tipo, quando a gente vai entrar no nosso Facebook lá e a gente erra o login umas 3 ou 4 vezes seguidas, já que o que acontece? Ele simplesmente bloqueia. Aqui a gente podia ter implementado isso daí por conta de o mesmo celular tá fazendo, ou o computador tá fazendo o login repetitivo, ele simplesmente já bloqueia ali, né, o IP do computador, do celular, para não deixar com que aquele dado seja vazado. E é isso, e com isso encerramos a nossa apresentação. Tudo bem, estava procurando aqui um slide para abrilhantar mais a apresentação de vocês, tá? Mas eu não encontrei. Mas eu gostei bastante da parte da ênfase de banco de dados, né? Que esse profissional ele tem que gerir, certo? Inclusive, nós temos o profissional DBA, né? Que aí, não sei se foi citado, mas é um profissional aí que cuida especialmente dessa parte, né? E, como vocês bem citaram, é bem inocente achar que eu vou só tratar dessa parte. Acaba que esse profissional ele também tem que ter o entendimento aí de um front-end, né? E aí, uma vez que ele tem esse conhecimento, ele passa a ser, se for aprofundado, passa a ser o chamado full stack, né? Colocado aí pelo colega. Então, parabéns, vamos reagir muito bem. Ai, é reagir, né? Levantar a mão, não. Parabéns a todos. Professora, só um momento aqui. A senhora me fez uma pergunta quando a senhora passou os temas aqui, para mim pesquisar sobre porque eu estou num grupo com os meninos aqui, né? Eu sou de análise. A relação do back-end com análise de sistemas. E o profissional de análise formado, ele tem, como é que fala? Ele tem conhecimento para ser aplicado tanto na área de front-end como de back-end, porque a formação dele envolve o aprendizado, né? De conceitos e habilidades necessários. Então, não tem para onde correr. Depois de formado, já é. É verdade. Bem colocado, Janderson. Muito bem colocado. Deixa eu finalizar aqui a gravação. E é isso, pessoal.